Hoje termina essa série que durou 8 mensagens a respeito dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Hoje termina, hoje é a última, e nós optamos terminar falando da última carta usando esse tema. Ressignifique a sua missão. Semana que vem é o nosso último domingo aqui nesse espaço. Semana que vem é o nosso último domingo aqui nesse espaço. A partir do dia 5 de novembro, nós estaremos lá no espaço de eventos Kenzo, na avenida principal do Piazza de Roma, Zona Oeste, para cima do Mercado Alvorada. Ao longo da semana, a gente vai divulgar exatamente qual é o endereço. Mas terminando semana que vem, o mês e a nossa temporada aqui nesse espaço, nós falaremos domingo que vem a respeito desse tema. God Talks, em homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. Esse ano são celebrados 500 anos de Reforma Protestante. Se você não sabe o que isso quer dizer, esse é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Há 500 anos atrás, algumas pessoas se levantaram, especialmente a pessoa de Martinho Lutero, para falar a respeito daquilo que as igrejas ou a igreja divergia das Escrituras. E ele levanta 5 pontos extremamente fundamentais para a nossa fé hoje. E semana que vem nós falaremos disso. Não poderíamos passar esse mês de outubro, porque o evento é comemorado, como eu disse, 31 de outubro, nós não poderíamos passar sem falar disso. Algumas comunidades fizeram esses 5 temas em 5 domingos. O meu desafio é fazer os 5 num domingo só. E eu espero que vá conseguir. Tá bom? Voltando para o tema de hoje que encerra a nossa série. Ressignifique a sua missão. Deixa eu falar um pouquinho do que esse tema já impactou meu coração. E com certeza, das 8 igrejas, foi a que mais conversou comigo de forma profunda. E ao terminar toda a série e fazer uma reflexão breve a respeito do assunto, eu cheguei à seguinte conclusão. As nossas igrejas, ou nós como sendo igrejas, elas serão muito parecidas com o estilo de vida que nós queremos ter. Se nós formos desorganizados com a nossa família, com os nossos relacionamentos, com o nosso dinheiro, com a nossa relação com Deus, a nossa igreja vai ser sempre desorganizada, porque ela é o reflexo da nossa vida. Sempre. Então, o estilo de vida que você quer ter, ou que você escolheu ter hoje, ele reflete diretamente no modelo de igreja que a gente vive. Porque a igreja não é o prédio, mas a igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem no prédio. A igreja não é o templo, o templo da igreja somos nós reunidos, convocados por Deus, em nome de Deus e no nome de Jesus. Então, às vezes igrejas são desorganizadas, elas não dão certo, porque o estilo de vida das pessoas que frequentam e de que lideram é desorganizado e não dá certo também. Então elas vão refletir diretamente isso. Se nós queremos uma igreja organizada, uma igreja que anda para frente na direção do reino, nós precisamos rever o nosso estilo de vida, para ver se nós conseguimos propor uma vida que tenha sentido para o reino de Deus. Quando nós começamos a conversar desse tema, o Tiago falou com muita propriedade, espiritualidade ressignificada, foi há 2 meses atrás e começamos definindo alguns valores que são importantes para a gente terminar hoje. O primeiro é o que nós chamamos de espiritualidade. Espiritualidade para a gente é o Evangelho e como Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus. Então toda a vida cristã, ela é baseada no Evangelho. Se nós tiramos o Evangelho da vida cristã, ela vira uma boa vida de autoajuda, de motivação, o que você quiser. Mas para que o poder de Deus se manifeste na igreja, nossa vida precisa estar conectada diretamente com o Evangelho. Então, quando eu falo de espiritualidade, é uma vida conectada com o Evangelho. E sempre lembro com muita propriedade, a Bíblia não é o Evangelho, a Bíblia contém o Evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus para nós, cristãos convertidos, batizados,
é a nossa regra de fé e prática. Mas o que move a Bíblia, o coração da Bíblia é o Evangelho. Jesus Cristo, Deus cria tudo muito bom, nós pecamos e nos afastamos dele naturalmente. Nenhuma obra que a gente possa realizar nos aproxima de Deus. Somente o movimento contrário, que foi Deus se movendo na nossa direção, encarnando-se na história. E esse Deus encarnado na história morre no nosso lugar, nos substitui. Ele substitui essa morte que deveria ser nossa, porque a causa do distanciamento é a humanidade, não é Deus. Mas esse Deus não é vencido pela morte. Jesus, ele ressurge ao terceiro dia e hoje ele está à direita do Deus Pai, esperando a igreja. Então o Evangelho é isso. Isso tem que fazer sentido todos os dias da nossa vida. Se isso deixar de fazer o sentido, o restante vira somente casca. A nossa vida vai ficando cada vez mais desmotivante e desmotivada. E quando eu quis falar lá no começo em ressignificar, eu quis falar exatamente a respeito do que o Tiago falou hoje. Nós precisamos pegar os nossos preconceitos, e aí eu falo os nossos preconceitos não de uma forma negativa, mas a nossa concepção de religião, de igreja, de espiritualidade, e tem que colocá-la sobre xeque. E esse xeque, ele precisa ser fruto do meu coração revisitar a Bíblia, revisitar esse Evangelho e perguntar, e cada um de nós perguntar para si mesmo, o quanto esse Evangelho ainda faz sentido para você, no seu dia a dia e no meu dia a dia. O Evangelho é algo a ser revisitado todos os dias, e nós precisamos nos voltar para ele. O grande problema hoje social, ele não começa desse distanciamento do nosso coração com o Evangelho, ele não começa hoje. Lá no primeiro mês da série de outubro, eu trouxe alguns pensamentos que foram construídos em cima da história, onde tudo aquilo que é sólido parece que começou a ser bombardeado. Então você não pode ter opinião quanto à tradição da sua vida, nem aos seus valores. Essa desconstrução da solidez criou uma sociedade totalmente porosa, intolerante para toda afirmação que faça sentido para você, quando essa afirmação ela bate de frente, ela fala diretamente a respeito daquilo que você crê. Então, às vezes, a gente não é nem permitido em crer em nada, porque a gente vai crer em alguma coisa, como outro dia a Susan estava conversando com a gente em algum lugar, o pessoal já acha a gente extremamente radical. Não, é uma questão de valor. O Evangelho é um valor para a nossa vida. Só que a gente luta na contracultura de uma sociedade que traz consigo um pensamento que começou lá no início do século XIX, onde parece que tudo que é sólido precisa estar desmanchando no ar. E aí viramos uma salada totalmente disforme de espiritualidade, distante daquilo que é necessário para você e para mim, que é o peso do Evangelho. Então o Evangelho, por um lado, ele é leve, porque ele traz uma salvação que é fruto da graça de Deus, mas o Evangelho também ele se torna pesado, e esse peso é necessário, que é o que nos propõe a sermos discípulos de Cristo. Com isso, um outro sociólogo mais recente, ele olha para trás da história e fala assim, gente, hoje a gente está vivendo numa sociedade, numa modernidade, que ela se tornou pesada por tão leve que ela quis ser. Nós nos cobramos de questões de leveza e que a gente não consegue alcançar. Por exemplo, eu olho um corpo escultural de uma modelo, eu começo a sofrer a pressão de ser parecido com ela. Essa semana a minha esposa esteve num grupo de pessoas onde uma moça que está frequentando uma modalidade que está comum hoje, tudo é crossfit na área da atividade física, né? Não que crossfit seja ruim, eu gosto de crossfit, eu estou me preparando há 6 meses para entrar numa classe de crossfit, porque eu não sei se eu vou aguentar crossfit, mas a minha mente está começando a se preparar antes. Mas essa moça, ela pratica isso com uma intensidade tão grande que ela está tendo problemas articulares. Entendeu o peso? Da mesma maneira que aquele negócio te traz uma leveza, te propõe uma leveza, ele te traz um peso. Então não existe leveza sem peso em lugar nenhum na nossa vida. O que nós precisamos fazer é achar aquilo que para a gente tem a medida certa. E essa leveza, esse anseio por viver uma relação bíblica leve, tem nos feito anoréxicos em todas as áreas da nossa vida. A gente quer uma coisa com tanta intensidade, não dá conta daquilo e vomita tudo para fora. Então nós ficamos vivendo esse efeito sanfona, que o pessoal do regime vai dizendo, em que a gente quer uma coisa com tanta intensidade, mas a gente esquece que às vezes a direção é mais importante do que a velocidade. Faz mais sentido eu ter uma direção certa na minha vida do que eu querer chegar rápido em algum lugar.
e entender o meu papel nessa direção. É nesse sentido que semana passada esteve aqui no Brasil um dos grandes pastores norte-americanos chamado Francis Chan. Ele esteve aqui em São Paulo, numa palestra de sábado, e o grande tema da palestra dele foi em cima dessa fala que ele trouxe para aquele grupo de pastores e líderes. O pastor Francis Chan, ele está pedindo aos cristãos que eles aceitem desistir de suas próprias vontades para priorizar a vontade de Deus e não comprometerem o Evangelho ao se esconderem por trás de boas causas. Nessa busca por leveza, nós cristãos nos tornamos mais influenciados pelas boas causas da sociedade do que por aquilo que faz sentido e a transformação para as nossas vidas, que é o Evangelho. Nós nos tornamos escravos dessas boas causas. Ele vai mais adiante. E aí vocês me permitam ler, porque eu tive que transcrever esse texto para que ele não fosse corrompido pela minha fala. A reportagem fala assim: muitos cristãos estão dispostos a trabalhar por questões realmente nobres, como cuidar dos pobres, lutar contra o tráfico de seres humanos e combater o racismo, mesmo se isso inclui, como alguém que abraça essas causas, e ele também disse que todas essas causas são boas e importantes, elas são causas bíblicas. Não tem nenhum problema eu lutar contra o racismo, não tem nenhum problema eu lutar contra a diferença entre as pessoas, mas o que ele chama a atenção é que o nosso papel como cristãos não é só esse, e ele vai mais adiante. Ele vai falar assim: é preciso, mas só percebo que ao mesmo tempo há poucas pessoas que realmente pregam o Evangelho. E eu acho que sei por quê. Eu nunca fui perseguido por alimentar os pobres. Sou aplaudido por isso. Ninguém nunca me perseguiu por minha luta contra o tráfico de seres humanos. Eles me aplaudem por isso. Ninguém se irrita comigo porque eu busco a unidade da igreja, a reconciliação racial ou mesmo a reconciliação entre as denominações. Boas causas trazem para a gente mais motivos de aplauso do que de perseguição e luta. E o Evangelho, eu vou usar uma palavra difícil, nessa dicotomia entre o peso e a leveza, ele nos traz perseguições o tempo todo. Algumas perseguições são internas. Quando eu tenho que estar diante das palavras de Jesus, e as palavras de Jesus me propõem uma mudança de vida, isso é uma crise para mim, não sei se é para você. Tem coisa que Jesus pede que parece humanamente impossível. Mas ou isso se torna um valor para mim, ou eu vou abrir mão disso pela primeira boa causa que aparece na vida. Isso acontece com a última igreja das 8 igrejas que nós conversamos ao longo desse mês, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja montada numa cidade que era referência no tempo que João escreveu essa carta. Ela era referência de medicina, ela era referência de escolas médicas. Laodiceia era conhecida porque pessoas iam a Laodiceia buscar medicamentos para curar doenças que não se achavam em lugar nenhum da Ásia Menor. Mas Jesus olha para aquela igreja e entrega a João uma mensagem falando: apesar de vocês estarem numa cidade onde a proposta é saúde, é bem-estar, vocês estão doentes. E é sobre essa igreja que eu quero conversar com vocês hoje, na carta de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, mas sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha,
a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa carta de Jesus, através de João, àquela igreja doente, numa cidade rica, numa cidade onde saúde era o tema, bem-estar era o tema, muito parecido com o que a gente vive hoje, Jesus já entrega logo o sintoma daquela igreja. Aliás, um sintoma que é muito complicado. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus está falando é que igreja mais ou menos não serve. Cristão mais ou menos não serve. Ou os valores de Jesus fazem sentido na sua vida e propõem uma mudança, ou então melhor nem seguir esse negócio. Porque o pior cenário para Jesus é alguém que é morno. Diz que é e não é, faz, sabe aquele negócio meio Denorex? Todo mundo lembra do Denorex? É antigo, né? Parece, mas não é. Lembra disso? Pelas risadas já sei quem é antigo. Você entende essa coisa? Aquele negócio. Jesus fala esse tipo de cristão Denorex não funciona, gente. A gente precisa de pessoas hoje, é o que Jesus está dizendo, pessoas que assumam os valores do reino de Deus, que esses valores façam parte da sua vida e sejam aparentes no seu comportamento. Quando eu ouço uma palavra dessa, eu começo a refletir a respeito da minha vida cristã. Será que eu sou um cristão Denorex? Sou um crente Denorex? Pareço, mas não sou. Porque Jesus, lá no Evangelho de João, ele foi muito claro. Corações ganhos pelo Evangelho de Jesus precisam dar resultado através da sua vida. Ele até chega a falar que as árvores, elas são conhecidas pelos seus frutos. E quais são os frutos da nossa vida cristã? Quais são os frutos da tua vida cristã? Eu comecei a minha fala aqui hoje à noite falando que a igreja que a gente apresenta, ela é o reflexo da vida que nós levamos. Se nós somos cristãos meia-boca, a nossa igreja vai ser sempre meia-boca. Se nós somos cristãos quentes ou comprometidos com o Evangelho, a nossa igreja sempre vai ser quente. Se eu sou cristão frio, é melhor eu virar parceiro do pinguim da cerveja. É isso que Jesus está falando. E ele fala que o nosso conceito de riqueza, ele não está ligado à estrutura da cidade, daquela cidade. Ele fala, engraçado, vocês estão numa cidade rica, mas vocês são mornos. Você já tentou tomar água morna? Quem já tomou água morna na vida? Qual é a sensação de tomar água morna? Uma vez uma pessoa me enganou. Aliás, eu tive 2 enganações na vida, coisa de acampamento de jovem. A primeira vez foi no acampamento de jovem, e uns infelizes, eles colocaram um monte de Gutalax no refresco. Antes do culto. E eu não estou dando ideia, né? Ainda bem que os adolescentes estão lá. Todo mundo sabe o que é Gutalax? É um laxante líquido. Lactopurgo. Eles pegaram o frasquinho, esperaram a cozinheira dar um mole, foram lá na cozinha, pegaram o frasco de Gutalax e fizeram assim, e saíram pelo outro lado. Aí começou o louvorzão na igreja, o louvorzão é aquela agitação, o acampamento de jovem, né? Aquela agitação. Aí no meio da agitação sai um, sai 2, sai 3, daqui a pouco sai o pastor, falei, aí falou, já era, não tem mais nada hoje. Aquele acampamento ficou conhecido pelo acampamento do laxante. E outra sensação ruim, que não é outro acampamento, que é coisa que faz só em acampamento também, foi que uma pessoa falou que ia me dar chá. Quer um chá, Cláudio? Quero. Só que ele não colocou o chá, colocou só água morna.
Aí eu seco para tomar aquele chá, dei uma golada na água morna. Quando eu dei a golada na água morna, gente, me deu enjoo, me deu ânsia, me deu vontade. Água morna faz isso. E cristão morno dá ânsia nas pessoas também. Porque aquilo que as pessoas menos toleram na vida de um cristão, sabe o que é? Não é ele falar daquilo que ele crê. A gente que tem medo de falar para as pessoas daquilo que nós cremos. Mas o que as pessoas menos toleram na vida do cristão é incoerência. É incoerência. Uma igreja morna é uma igreja incoerente. E ser incoerente, e ser coerente, não é acertar tudo. Jesus não está pedindo que a gente acerte todas, que nós sejamos perfeitos. Ser coerente é mostrar que, apesar do tempo bom e do tempo ruim, eu confio em Deus. Quando eu erro, eu peço perdão. Quando eu acerto, eu agradeço a Deus. Isso é ser coerente. Ser coerente não está ligado a uso e costume, ser coerente não está ligado à roupa, ser coerente não está ligado necessariamente à estampa da vida cristã. Ser coerente está ligado ao coração da vida cristã. Eu conheço muita gente que sabe muito menos Bíblia do que a maioria aqui e é totalmente coerente. Eu conheço um monte de gente que sabe Bíblia de capa a capa e é incoerente. O cristianismo é uma transferência de valores do reino. Se os valores, quando eu me entrego a Jesus, me batizo, me rendo a Jesus, a vida de Cristo passa a viver em mim. Se os valores de Cristo não começarem a transformar o meu coração, e eu venho todo domingo, vou todo domingo à igreja, eu leio a Bíblia todo dia, esse negócio não começa a aparecer com resultado, o que as pessoas olham, a fotografia que as pessoas olham da nossa vida é incoerência. É incoerência. Isso é ser morno. Isso dá ânsia na vida das pessoas. Jesus fala que nós, como cristãos, se quisermos mudar o estilo de vida, nós precisamos comprar a riqueza dele. Eu fiquei pensando nesse texto, eu falo assim, o que Jesus quer dizer? Compre de mim ouro refinado no fogo. Eu falei, se ele está falando que ser rico é incoerente, se isso não for uma coisa que faça parte do calor de ser cristão, o que ele quer dizer? Até que, lá matutando com meus botões, eu lembrei de um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 7 a 9, quando Pedro fala assim a respeito de nós, cristãos quentes. Assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Isso é um cristão quente. É um crente que não viu, mas crê. É um cristão que exulta com alegria indizível e gloriosa, que sabe que mesmo que não tendo chegado lá ainda, onde diz a carta de Apocalipse, vive os seus dias na sua fé, porque sabe que as suas almas foram salvas por Jesus. Isso é muito mais profundo que uma boa causa. Isso é muito mais profundo que qualquer causa que você queira entrar na sua vida. O grande problema social hoje, que a igreja também está vivendo, é uma questão de responsabilização. Ou como tem sido discutido até no ambiente corporativo, é uma questão de accountability. O que é responsabilização? Responsabilização é pegar a responsabilidade para si e gerar respostas com resultados. O que Jesus espera de nós é que nós peguemos a nossa salvação e comecemos a gerar respostas com resultados. Hoje, cristãos não querem se responsabilizar pelo presente que eles ganharam. Eles querem continuar sendo cristãos nos seus preconceitos, aqueles que precisam ser questionados
toda vez que nós revisitamos a Bíblia e o Evangelho. Vocês sabem o que é o contrário de accountability? Se chama desculpability. Sim, tem livros sobre isso. Hoje é o que é o mais discutido no momento. Esse problema de falta de responsabilidade por aquilo que tem, não é um problema, a igreja está sofrendo um problema que está acontecendo aí fora. Só que o nosso papel é ser responsável por aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos aceitar essa cultura da desculpability. Ao contrário de accountability, é desculpability, ou seja, a mania de desculpar-se em terceiros das suas responsabilidades. Eu não deu hoje porque está chovendo. Não deu hoje, você entendeu isso? Inclusive, pessoas desculpability agem da seguinte forma: a culpa é minha e eu coloco em quem quiser. Sabe um cara que é exemplo de desculpability? Esse cara aí. João Cordeiro, ele escreveu um livro sobre esse tema. Ele colocou as 10 maiores desculpas de quem gosta mais de se desculpar do que de assumir responsabilidade. Eu vou passar rapidinho, porque a intenção não é ficar nelas. A primeira, eu não sabia. Eu não sabia. Isso foi sempre dessa maneira. Eu não li, não ouvi a mensagem, não vi o WhatsApp. Eu fiz a minha parte. Isso não é minha função. Eu não fiz porque toda vez que alguém falar eu não fiz porque, pode ter certeza que está arrumando uma desculpa. Ele não está se responsabilizando por aquilo que é dele. Eu tenho um amigo que toda vez que ele vai dar uma desculpa, ele começa assim: veja bem. Eu já sei que vem desculpa assim. Veja bem. Perceba. Esse é um mal que tem nos impedido de fazer aquilo que nós somos chamados. Nós temos desculpas para tudo, gente. E nós somos muito criativos quando o assunto é se desculpar porque não fazemos aquilo que é do nosso direito. Jesus uma vez encontrou com um discípulo desculpability. Em Mateus capítulo 8, versículo 19 e 22, Jesus encontra 2 discípulos. E ele fala assim: então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: ok, você quer? Então entenda uma coisa: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Você sabe que esse negócio aqui não tem descanso. É 24 horas, ser discípulo de Cristo é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é só domingo à noite, das 7 às 8h30 da noite. É isso que Jesus está falando para ele: não tem massagem aqui. Ou você pega esse negócio e faz dar certo, ou você vai ser morno. Aí um outro encostou, achando que fosse abafar com Jesus, e fala assim: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. O que ele está arrumando aqui? Uma diz? Aí Jesus fala assim para ele: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Uma vez que você resolveu me seguir, isso não é desculpa, meu amigo. Isso não é mais prioridade na sua vida. A sua prioridade agora é o Evangelho. Então não adianta arrumar desculpa. E esse texto, ele é repetido no Evangelho de Lucas, onde Jesus é mais contundente ainda. Ele termina esse texto no versículo 62 do capítulo 9, falando assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus te deu uma coisa que é de suma responsabilidade, e a responsabilidade é sua, é nossa. A responsabilidade dele ele já cumpriu, nem sem precisar, quer morrer no nosso lugar e nos deu isso de graça. Nos deu de graça. E a carta de Apocalipse à Laodiceia, ela mostra o sintoma, mas também dá o remédio. Ele fala assim: repreendo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja diligente. Ele está falando: presta atenção agora. Presta atenção. Faça o quê? Muda de rumo. Hoje nós ainda temos chance de mudar de rumo e voltar no caminho do Evangelho. Eu não estou falando que isso é fácil para mim, não. Eu estou dizendo o que precisa ser feito. Aliás, nem eu estou dizendo.
É Jesus para João, na carta de Apocalipse, que tem que fazer todo sentido para mim hoje. Porque está na mesma Bíblia que para nós se torna regra de fé e prática. Isso é difícil, porque se tem uma coisa que o pecado e o nosso distanciamento natural de Deus provocou, é uma rebeldia tremenda quanto às coisas de Deus. E aí a gente começa a arrumar desculpa para tudo aquilo que Deus nos pede, que vai além de nós mesmos. Sabe aquela coisinha assim que tinha antigamente na carroça? Eu sou assim, ó, às vezes está aqui, ó. Sabe aquela novela da Gabriela? Às vezes a gente é Gabriela. Mas Deus está falando para a gente aqui essa noite. Muda a sua mente. Arrepender-se, apesar de na nossa palavra ser uma palavra muito negativa, arrepender-se na Bíblia é mudar a mente. Muda a sua mente. Porque se você não mudar, você não vai dar resultado. Se você não der resultado, você vai ser morno. E tem um cara que escreveu, tem um livro que eu aconselho a todo mundo a ler. Chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. É fantástico esse livro. É um livro assim, ó, já li, estou indo para a segunda lida dele, porque numa lida você não consegue entender o livro com profundidade. E ele fala que assim, ó, olha o que ele fala. Está fora de... Não. Apenas, quando você escolhe alguma coisa na sua vida, de todas as escolhas da nossa vida, apenas 60% das nossas escolhas são frutos de decisões. Os outros 40% são frutos de hábitos. É coisa que você já fez. E o teu cérebro, ele faz daquela maneira que você sempre fez. Inclusive, ele vai falar no livro o seguinte, que os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com frequência. Então nós somos naturalmente, nós fazemos do jeito que a gente se fez. Uma vez eu tive minha primeira experiência de sítio, não sei quantos aqui já vivenciaram o sítio, quem já viveu o seu sítio? Já vivenciou o sítio? Já? Ok, ou foi só eu mesmo? Estou achando que só eu que vivenciou o sítio. Uma vez eu estava no sítio Cambará, sentado com meu amigo Baby, e lá tinha um lago, e do outro lado eu conseguia ver um morro assim. Mas tinha um negócio estranho naquele morro, tinha uns caminhos de terra no meio da grama, e era só aquele caminho. E ia no lago e voltava, e eu comecei a ficar intrigado. E eu, para ficar intrigado, não precisa de muito. Eu olhei, até que eu não me contentei e virei para ele, Baby, explica para mim, por que tem aquele caminhozinho no meio do mato? Aí o Baby, com o jeitão dele, ele gosta de mascar um mato também, né? Não que ele seja, não tem nada a ver com a história. Estava lá e falou, Cláudio, eu vou te explicar. O boi, ele só faz o mesmo caminho para a água. Então ele desce por ali e sobe por ali. E eles vão descendo e subindo um atrás do outro de uma forma tal que fica aquele rastro de terra. E nós somos como boi. Tem coisa na nossa vida que a gente quer fazer o mesmo caminho. O mesmo caminho. Deixa eu te explicar o que o Charles, ele traduz para a gente quando ele fala isso. Ele fala assim, a gente tem rotina. Todo mundo tem rotina. Outro dia eu escrevi assim num grupo de WhatsApp, a pessoa estava doente, olha só como é que é essa cultura da leveza. A pessoa estava doente, aí ela está, legal, estou voltando. Aí eu falei assim, que em breve você volte à sua rotina. Eu não gosto de rotina, esse negócio de rotina é a pior coisa que tem. Ela começou assim, eu falei, gente, que intolerância é essa? A rotina faz parte de todo mundo, você tem rotina. Se você cria um novo hábito, vira rotina. É só você começar a prestar atenção em você. Então, o Charles Duhigg, ele fala assim, todo mundo tem uma rotina. Por que eu crio uma rotina? Eu crio uma rotina porque ela me leva na direção de uma recompensa. A recompensa do boi, o que era? A água. Então, eu crio uma rotina quando eu tenho uma recompensa que vale a pena investir nela. Ok? Aí ele fala assim, o que dispara no boi a vontade de beber água? É o gatilho. O boi sente sede, ele faz o mesmo caminho para a água e volta sempre que ele tem sede, e isso aí gera de novo uma rotina. Revisitando agora aquela fala do Francis Chan, que nós temos que dar mais atenção ao Evangelho do que às boas causas, porque nós estamos falando um pouco do Evangelho, presta atenção.
A minha rotina é o quê? Nesse contexto. Fazer boas, não sei, se dar comida para os pobres, o que for. Não estou dizendo que isso é ilícito, não. Estou falando que essa é a rotina, é aquilo, porque ali eu encontro a minha maior o quê? Quando eu entro numa boa causa, eu me sinto recompensado. Coloco no Facebook a galera, que hoje tudo é Facebook. E tem gente que se não der o número de palma, o número de curtida mínima, ele tira e coloca outra para o pessoal curtir de novo. Não é assim? É essa a recompensa. Hoje a gente vive na sociedade da imagem, tudo que se apresenta que é bonito. Agora, você falou de pobre, falou de não sei o que. Isso aí, a galera ama. O gatilho, para eu olhar, e eu não estou falando isso no sentido, não estou falando que isso está errado, tá bom? É só para a gente entender a ordem de valores para nós, discípulos. Quando eu olho o sofrimento das pessoas, esse é o gatilho que me impulsiona na direção delas, ok? E isso gera rotina. Agora, para terminar a minha conversa aqui hoje, o ciclo do Evangelho. Qual é a rotina de um cristão quente, engajado na missão? Ok? Todo mundo comigo? Porque a maior recompensa de um cristão é o quê? E o gatilho é saber que todos nós estamos morrendo eternamente. E isso tem que gerar o meu anseio por levar o Evangelho para as pessoas. Fez sentido? Vocês entenderam agora por que nós não podemos ser mornos? Porque nós temos que ter responsabilidade e a nossa vida precisa gerar resultado? O que faz uma igreja ser quente e não morna nem fria? Está claro isso para a gente? Está claro isso para a tua vida, meu querido? Jesus se apresenta nessa carta com 3 características fantásticas. Ele é o amém. Você diz amém quando? Amém? Amém ou não? Amém, eu confirmo. Ele está trazendo confirmação de toda a história. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Só ele cumpriu uma obra que mais ninguém cumpriu, ninguém pode cumprir. E ele é o soberano da... A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele. E porque dele, por ele e para ele são todas as... Mas ele termina a carta assim: essa noite eu estou à tua porta e bato. E se você estiver ouvindo a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E coloco a tua vida de volta no caminho do Evangelho. E coloco a tua vida de volta no caminho do Evangelho. Eu ressignifico a missão da sua vida. O que você quer? Baixa a sua cabeça, que nós vamos orar a Deus por isso.